Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma gravação de podcast. A gente sabe hoje que nós temos muitas coisas modernas entrando no ramo da medicina. E eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, representante de um excelente laboratório, que vai conversar com a gente sobre testes genéticos e testes metabólicos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês vão conhecer um pouquinho sobre isso hoje e vão entender a importância e aonde eles entram dentro da prática clínica na área da saúde da vida de vocês. Então eu tô aqui com a Caroline, né? Bem-vinda. Muito obrigada, Dora. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu que vocês virem pra cá. Elas são de São Paulo, né, Cá? Sim, são de São Paulo. E a Cá é biomédica, né? Sim. Então me conta um pouquinho da sua história, dentro da sua especialidade. Então, eu sou biomédica, eu sou habilitada em biologia molecular, em farmacologia. Hoje eu sou especialista em pesquisa clínica e trabalho como líder científica da Fagron Genomics, né? Que é a indústria, o laboratório, uma multinacional que a gente tem esses testes genéticos, essas soluções, pensando no paciente, né, dele de dentro para fora, como a gente consegue identificar alguma comorbidade, algum defeito antes mesmo dela se manifestar, né? Eu acho super interessante isso que você falou, né, Cá? Cada vez mais a gente entende anos antes de uma comorbidade aparecer. E esse nível de assistência, eu falo parte médica, mas na verdade engloba multiassistências, nutricionistas, biomédicas. E por isso que eu acho tão interessante trazer não só médicos dentro do podcast para a gente entender a beleza e a importância essas outras especialidades, essas outras áreas que dão assistência em saúde. E o quanto é importante esse bate-papo, o quanto é importante a gente conversar. A gente conversa em bastidores, né? Eu converso muito com nutri, com biomédico, com farmacêutico, para levar a saúde. E hoje eu acho que a gente tem uma tendência super legal de fazer uma medicina, mas como eu disse, é holístico, antes de uma doença aparecer, né? Exatamente. Cada vez mais a gente está conseguindo palpar isso, anos antes até, né? E eu coloquei, coincidentemente, essa semana, coloquei uma informação que uma paciente perguntou sobre testes genéticos. E eu me deparei com perguntas, foi uma coincidência mesmo, a gente já tinha marcado e achei interessante que veio isso. Eu me deparei com perguntas muito básicas mesmo, vendo que as pessoas entendem muito pouco sobre isso, ou às vezes elas acham que necessariamente é algo muito pesado, muito sério. Então a gente vai trazer essa leveza e ao mesmo tempo mostrar a importância disso. Basicamente, Carol, o que é um teste genético, um teste metabólico? Tá, um teste genético, eu gosto muito da analogia do livro, você já ouviu falar? Não. É como se assim, a gente tem um livro, e nesse livro a gente tem as palavras, a gente tem as frases, certo? Então, o teste genético, o DNA, vai ser aquilo que vai escrever esse livro. Então, cada letrinha do nosso DNA, adenosina, timina, aqueles nucleotídeos, vão formar uma palavra. E essa palavra vai transmitir uma mensagem, certo? Sim. Então, se a gente tiver a palavra, por exemplo, faço, com C cedilha, é a forma correta, né? Então, a gente vai produzir, por exemplo, uma proteína funcional, uma proteína que está atuando de forma fisiológica. Se a gente escrever a palavra faço com 2 S, você vai entender que eu quero falar faço? Eu entendo na hora de falar. Na hora de falar, é correto. Mas a gramática tá certa? Não. Não, mas é assim que a gente pode pensar. Então, a gente tem uma enzima que ela pode funcionar de forma fisiológica, a gente está passando a mesma informação dessa enzima, mas ela está sendo transmitida de forma errada. Exatamente. Então, é assim que a gente consegue pensar na questão da produção de enzima. Como que a gente pode identificar esse erro? Certo? E esses testes, Cá, eles hoje eles são feitos, como eles podem ser feitos? É uma outra pergunta que apareceu. Como que eles acontecem? Então, hoje os nossos testes genéticos, eles são feitos através da coleta da saliva. Então, é um swab. A gente faz essa coleta na mucosa mesmo do paciente, pode ser feito em casa, nas clínicas. Eles levam para casa. Podem levar para casa. A gente analisa isso na Espanha. E é através dessas diferenças, como eu comentei, de ortografia, que a gente chama de SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeos únicos, que a gente vai identificar qual que é a alteração que esse paciente tem, né? Então, até mesmo você comentou antes de a gente começar sobre a CONTE, a questão de metabolização de estrogênio e tudo mais. Será que esse paciente, ele tá conseguindo metabolizar de uma forma eficiente aquilo ou não? E uma vez que a gente conseguir identificar qual que vai ser a terapêutica que a gente pode entrar. Adequada para adequada, né? A gente consegue
predizer aquilo antes de fato acontecer. Uhum. E aproveitando então o link que a Carol estava explicando aqui, a gente tem então basicamente o DNA, né, ele faz uma comunicação, né, vamos dizer assim. Então se eu tenho uma alteração dentro das enzimas comunicadoras, eu vou ter uma comunicação ineficaz. Claro que não é tão simples assim, não é só isso que é envolvido, mas basicamente a ideia é a gente falar de uma forma simples para que vocês entendam aonde ele está entrando, né? Isso. E a história da Conte, que a Carol falou, é uma coisa que traz muito para o consultório, principalmente na área da ginecologia, principalmente para aquela... Tem vários momentos que a gente olha a história da Conte, é uma enzima, e essa enzima, ela trabalha, entre as coisas que ela faz, uma delas é na metabolização de uma fase de liberação, de excreção do estrogênio. Então, se eu tenho essa enzima alterada, essa atuação da enzima alterada, ou ela mais lenta, ou ela mais rápida, eu vou ter uma metabolização desse hormônio de uma forma inadequada. Então, por mais que eu faça, por mais que eu reponha, essa paciente não vai estar eliminando esse estrogênio, por exemplo, de uma forma correta. E isso interfere em várias doenças, né? Então, endometriose é uma doença que tem predominância de estrogênio. No próprio ovário policístico eu posso ter alteração. Na parte da reposição hormonal feminina eu posso ter alteração. Então, no consultório, como você citou, a gente teve uma paciente, achei bem interessante, que ela tinha, a gente fazia reposição hormonal, e o caminho dela não estava muito claro, assim, por mais que eu fizesse pequenas correções de níveis de dose hormonal, né, ela não tinha um efeito de resposta adequado, ela tinha muita dor na mama, ela tinha muita dor de cabeça. E eu falava, caramba, fazia os exames de sangue, né? Nos exames de sangue, a dosagem no sangue, né? Então, a dosagem sérica estava adequada, mas a gente entende que a dosagem, por exemplo, de uma questão hormonal, dentro da célula é diferente da que está dentro do sangue. E essas alterações, esses exames que são colhidos de forma salivar ou urinário, trazem uma resposta para a gente muito diferente do quando você faz avaliação no sangue, né? Sim. E essa paciente, quando a gente resolveu fazer esse teste, um desses testes metabólicos, para entender a conversão de enzimas dentro da árvore do estrogênio, e a gente descobriu que ela tinha essa enzima, essa via metabólica lenta. Então, ou seja, ela não fazia a excreção de estrogênio de forma correta e ela retinha mais estrogênio, por isso que ela tinha essas queixas. Quando a gente fez adequações, né, de estilo de vida, então eu começo, para ajudar na Conte, a mudar a parte da metilação celular, dolar B12, vitaminas do complexo B, B12, B6, B9, SAMe, que é um outro tipo de molécula que pode ajudar na metilação celular. Quando eu ajudo a alimentação, que faz ajudar nessa rota de conversão de estrogênio, todos esses achados, né, esses cuidados que a gente tem de mudança da epigenética dela, né, do estilo de vida, fez com que essa rota de conversão fosse melhor e, obviamente, a minha conduta foi diferente, né? Uhum. E aí aqui, diferente na hora de corrigir o que precisava corrigir. Essa é a minha próxima pergunta, Ká. Qual que é o momento que uma paciente que uma mulher deve fazer, que você acha que é interessante, se aconselharia de uma mulher fazer esses tipos de teste? E o que muda? Que é basicamente, né, isso que eu falei, mas o que muda para a vida dela ela fazer esse teste? Tá. A gente comentou do teste do pré-TRH, né, que é o de terapia de pré-reposição hormonal, e como você comentou da questão da epigenética, né? Uhum. Hoje muitas pessoas acham que o DNA é uma coisa imutável, então é aquilo, a gente nasce com ele realmente não vai mudar, mas a gente consegue ativar ou desativar genes, né, que você até comentou que é epigenética. Olha, Fer, você repete esse trecho que ela falou que isso é muito importante, tá? Por favor. Quer que eu fale de novo? Quero falar de novo, que é muito maravilhoso, cara. Hoje a gente sabe, né, doutora, muitas pessoas falam que o DNA é uma coisa que não muda. E na verdade é isso mesmo. A gente nasce com o nosso DNA, ele não vai ser alterado ao longo da vida, salvo em raras exceções em caso de mutação, câncer e tudo mais. Mas hoje a gente consegue modular ele através da epigenética. Então a gente consegue ativar ou desativar alguns genes. E como a gente faz isso? Estilo de vida. Então é através da alimentação, é através do exercício físico, é através da suplementação. Então a gente não tem que entender que o DNA é aquilo e a gente não vai mudar. É como se fosse um destino final. Isso. Não, a gente consegue modular, a gente consegue entender outros caminhos, né? A gente consegue... Essa frase é maravilhosa.
genética não é destino. Não é destino. Não é destino. A gente muda com escolhas, com estilo de vida. E essas escolhas, para a gente escolher essas escolhas, esses testes ajudariam. Então, Com certeza. A gente consegue ter esse panorama inicial. Tá, eu tenho uma alteração nesse gene. A partir dessa informação, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar na minha vida para eu conseguir converter, mudar o meu caminho e não conseguir manifestar essa doença? Eu gosto muito de falar do meu exemplo, doutora, que minha família inteira, né, paterna, tem Alzheimer. Então, meu bisavô teve Alzheimer, meu avô teve Alzheimer, o pai tem alguns sinais de Alzheimer, e eu fiz meu teste genético e eu descobri que eu tenho esse gene de Alzheimer. Isso quer dizer que eu vou ter Alzheimer? Não. Não, isso quer dizer que eu tenho uma predisposição de desenvolver o Alzheimer. E como que eu vou conseguir ativar ou desativar esse meu gene? Através do meu estilo de vida. Eu vou ser uma pessoa sedentária, eu vou ser uma pessoa que vai fazer exercício físico, vou ter uma alimentação adequada. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem, de uma certa forma, um problema, qual vai ser as nossas atitudes para a gente contornar isso, né? Eu acho isso muito legal. E é o objetivo dos nossos produtos, da nossa empresa. É justamente trazer a medicina personalizada no dia a dia do paciente. Acho que essa palavra também é muito interessante, a individualização. E a personalização. Claro que o final, essas boas escolhas que a gente já sabe, atividade física, dormir bem, comer bem, mas quando você toma consciência, você muda. Você muda. Parece que enquanto você não tem a consciência, então eu acho que um ponto importante desses testes é você palpar, né? Você ter a conscientização, talvez, dos calcanhares de Aquiles. Exatamente. Que você estaria programado a acontecer, né? E uma coisa interessante de falar nisso que me veio agora, quando você falou, é a diferença eles confundem bastante o hereditário com o genético, né? Hereditário é uma alteração que ela é transmitida de geração para geração, mas às vezes a gente pode não ter uma alteração hereditária que é transmitida, mas ter uma genética, que é a combinação, às vezes, do gene com seu pai com a sua mãe. Exatamente. Ou, às vezes, epigenética. Eu tenho escolhas de vida ruim que eu alterei determinada função ali metabólica, né? Via de conversão metabólica. Então, vejam só que não é a questão hereditária o ponto-chave. Na verdade, a gente está falando até de outras questões muito mais importantes. Eu sempre também trago, quando você falou isso da epigenética e a genética, a porcentagem que acho que fica também bem claro a importância da epigenética para eles. Genética, mais ou menos, para determinação de uma função celular, ela é responsável em 20%, e a epigenética em 80%. Então, é muito mais importante essas escolhas de vida, a determinação de um funcionamento celular e de um tecido, de um órgão, às vezes, do que, de fato, uma herança ou uma alteração ali no DNA, né? Exatamente. E aí você acha, e que mais de teste? Então a gente tem testes para entender a função das enzimas, por exemplo, numa metabolização hormonal. Então uma mulher que vai começar a fazer reposição hormonal, por exemplo, interessante que ela faça, porque a gente enxergaria o que ali, Cá? Por exemplo, uma paciente que está na perimenopausa ou até mesmo na menopausa e quer iniciar terapia hormonal para ter uma qualidade de vida. A gente recomenda esse teste, porque a gente vai entender quais tipos de alterações que essa paciente pode desenvolver ou não. Então, eu gosto muito do exemplo da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima da queda capilar. Então, talvez se o médico prescritor entrar com uma testosterona e essa paciente tiver alteração, ela vai ter queda capilar. Então, a gente consegue personalizar, a gente consegue entender qual que é o panorama dessa paciente antes de começar com uma conduta, com uma reposição. E depois que se começa a reposição, a gente também tem testes metabólicos para entender para onde você está convertendo esses hormônios. Exatamente. Porque aí é que também mora o perigo, né? Eu posso estar convertendo hormônios para um lado ruim, como a gente falou a história da Conte. Eu posso fazer, inclusive, conversão para hormônios que têm potenciais carcinogênicos, como, por exemplo, a 4-algaestrona lá, né? Então, quando você trabalha uma melhora metabólica, eu consigo desviar a rota de conversão, eu consigo uma melhora, e aí esse é um outro teste. Esse é outro teste, esse é o perfil hormonal, né? A gente recomenda 40 dias depois que começa a terapia hormonal para a gente ver como que esse hormônio está sendo produzido, como ele está sendo metabolizado e como ele está sendo excretado. Então, a gente vai entender
como a gente tem essa parte genética funcionando e como que isso está acontecendo na prática, né? Como essa paciente está eliminando o 2-hidroxi, o 4-hidroxi, né? É fantástico, gente. Isso eu fico encantada. E a gente saber disso dá uma abertura para o médico, de segurança para o paciente, né? Sim. E como ainda os pacientes não sabem disso, assim, eles ainda estão com a história de teste genético, se é aquela história das mutações, do câncer de mama, né? E não entende, às vezes, que testes como esse, que tem uma entrada de uma epigenética, são tão mais importantes, às vezes, do que você determinar uma história de uma mutação, enfim, que é até relativamente mais simples da gente saber e da gente ler, né? Isso é muito mais difícil, porque você tem que mudar estilo de vida e entender onde que tá a rota, né? E que mais, Ká? E quais são os outros que a gente tem na empresa, assim? Tem a história, tem dois para questão hormonal. Sim, né? A gente tem um genético que é o pré-TRH, a gente tem a questão do Endomap, que é para análise hormonal, de perfil hormonal. A gente tem o Nutrigen, né, que é um dos nossos carros-chefes, que ele está relacionado com nutrição, emagrecimento e estilo de vida, né, então a gente vai analisar muito aquilo daquele conceito que nasceu lá de 2003, com o projeto Genoma, onde o mundo inteiro, né, se uniu para fazer um mapeamento do DNA humano, e de lá nasceu várias linhas de pesquisa, então aquelas linhas de pesquisa estudavam o câncer, que estudam, né, o câncer, as síndromes cromossômicas, e uma das linhas de pesquisas, assim, que mais me encantam é a nutrigenética, né, que é a nutrigenômica, e como que os nutrientes conseguem modular os nossos genes, e ao contrário também, né? Como os nossos genes conseguem modular os nossos nutrientes. E através disso, a gente consegue ter uma nutrição, né? Um plano nutricional mais direcionado para esse paciente. Então, a gente tem um caso muito interessante de uma médica que comentou com a gente, uma nutricionista, que tinha uma paciente que fez 3 lipoaspirações, né? E ela fazia lipo e engordava de novo. Fazia lipo e engordava de novo. Aí a prescritora chegou e falou assim, por que a gente não faz um teste genético para entender como que tá funcionando os seus genes, né? E a gente viu que ela tinha um perfil de efeito repote alterado. Então ia ser aquela paciente que ela, ao mesmo tempo que perdia peso, ela tinha uma facilidade por questão hormonal e por conta de vários genes, né? Que a gente chama de uma análise poligenética alterada. E uma vez que a gente conseguiu identificar isso e a médica entrou com a terapia mais direcionada, ela nunca mais teve esse problema e não precisou mais entrar em cirurgia. E a gente fala bem isso que a Carol falou, né? Sem o teste, claro que é possível você tratar, você vai fazendo um pouco o jogo de acerto e erro. Então, você muda uma conduta, aí você diz se a pessoa tem resposta, aí você muda de novo, aí você vai tentando pôr o plano A, plano B, plano C, plano D, e a terapêutica vai mudando. Quando você tem um teste como esse, a gente chama de medicina de alta precisão. Eu consigo exatamente, a partir de hoje, isso a gente não come mais, ou isso a gente tem que comer muito nessa determinada situação. E acho que esse exemplo que você falou pode entrar também para as canetas emagrecedoras, exatamente, né? Dos efeitos rebotes exatamente, das canetas emagrecedoras. Exatamente. Né? A gente vê toda a parte hormonal, então a fisfatina, a grelina, a gente consegue ter esse panorama amplo, e é bem isso que você comentou, a gente consegue diminuir aquela tentativa e erro, né, do paciente. A gente vai entrar com uma abordagem muito mais assertiva para esse paciente. E tem mais, cara? Eu vi que tem de cabelo. Tem de cabelo, tem o tricoteste. O tricoteste é um exame farmacogenético, né? A gente vai analisar quais são os fármacos, né? Não só fármacos, mas quais nutracêuticos têm melhor atuação naquele paciente. Então, a gente vê muito que alopecia androgenética, dutasterida, finasterida e minoxidil. Mas será que todos os pacientes, eles correspondem, né, respondem a essas medicações de forma igual? Ou será que o paciente, ele não precisa de minoxidil, ele pode ter alguma alteração no perfil de prostaglandinas dele? Então, nesse teste, a gente vai conseguir analisar quais são os fármacos, quais são os nutracêuticos, questão de minerais, vitaminas, e a gente traz uma porcentagem de eficácia. Então, o tratamento vai ser muito mais direcionado. A gente sabe que cabelo, principalmente para mulher, é um assunto super sensível. Muito. Então, a questão de vitaminas, questões de minerais, tudo aquilo que pode contribuir para a queda de cabelo, né? E a gente sabe que o tratamento de cabelo, você pode até falar melhor que eu, doutor, é de 3 a 6 meses para conseguir uma resposta. Legal. E hoje é muito frequente essa queda, inclusive o nosso próximo podcast de gravação é com uma cirurgiã plástica, especialista em queda capilar, e faz até transplante capilar, a gente vai falar muito sobre isso. E é muito, eu acho que 90% das mulheres que não trazem essa queixa, se eu pergunto como é que tá a sua unha e seu cabelo, elas falam, cabelo
tá caindo, a unha tá fraca. E tem momentos especiais que eu pego bastante de queda capilar, que é a paciente que tá, às vezes, com tratamento de remédio emagrecedor, principalmente as canetas emagrecedoras, às vezes com aporte proteico inadequado e início de terapia de reposição hormonal, porque tá no climatério ou menopausa, então, ou seja, mais um fator de ganho de peso. Essas pacientes têm muita queda capilar resistente, né, que às vezes você entra com tratamento padrão e, de fato, você não tem uma resposta e aquilo vai desesperando, né, por 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, né, repõe todas as vitaminas que precisa, que eu acho que o básico é isso, você fazer um exame e repor as vitaminas que estão baixas, aí você faz o acerto hormonal, sempre gosto de falar isso para vocês, toda baixa hormonal e toda alta hormonal da queda capilar, não é necessariamente só a alta capilar, a alta hormonal. E hipotiroidismo da queda capilar e hipertiroidismo da queda capilar. E, então, todo o desequilíbrio, na verdade, hormonal. Então, essa fase é uma fase importante, né, metabólica e hormonal de desequilíbrio, e que a gente fica nesse jogo de acerto e erro, e que, na verdade, o teste nos ajudaria. Ajudaria a identificar. Além disso, a gente também tem o acne test, que é voltado para perfil de acne. Então, acne também da mulher adulta, acne depois de reposição hormonal, que a gente sabe que é muito comum. A gente vai entender quais são as principais classes de fármacos que poderiam ter o melhor tratamento para essa paciente. Então, a gente consegue amarrar tudo, né? Então, o paciente vai começar com terapia hormonal. Qual que seria o exame de entrada? O teste genético para TRH. A gente poderia fazer o acompanhamento com perfil hormonal. Teve questão de queda de cabelo, de acne. A gente entra com os painéis genéticos focados em cada comorbidade. Então, é uma empresa que a gente tenta amarrar todos esses efeitos. E perguntar, Carol, a gente sabe que tem um monte de teste, né? Fora do país, no país, internet. O que a gente precisa considerar, a população de uma forma geral, porque esse podcast vai para o Brasil inteiro, na escolha de um lugar para você fazer esse teste, para você ter uma confiança, porque o perigo também tá em, às vezes, você fazer um teste de uma qualidade ruim, e o que seria? Então, a minha pergunta é essa: qualidade boa, você enquanto biomédica, e qualidade ruim. E às vezes a pessoa acreditar num exame que é falso, e às vezes fazer uma conduta num exame que tem um falso negativo aí, né? Ou falso positivo que seja. O que a gente considera como tendo uma boa qualidade? A empresa, lógico. Há quanto tempo você está no mercado? A gente está no mercado, a gente começou em 2016 na Espanha, aqui no Brasil a gente chegou desde 2020, mas a Fagron Genomics está dentro da Fagron, né? Que é uma multinacional que está há muito tempo no mercado, na farmácia magistral, que já tem esse olhar de medicina personalizado, e a gente trouxe essas soluções dos testes genéticos e metabólicos. Mas eu acho que tem duas questões muito importantes quando a gente vai avaliar um teste genético. O primeiro, como você falou, é a empresa. Então, todos os nossos testes, eles são analisados tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos. A gente tem todas as certificações, tanto norte-americanas quanto europeias, então de qualidade, de eficácia. A gente faz muitos estudos, né? A gente tem um estudo do Nutrigen mostrando como que os pacientes aderiram ao tratamento, né? A dieta depois de realizar o teste. A gente mostra que eles diminuíram quase 2 vezes o peso em um ano depois que eles fizeram, e um dos achados mais legais foi que a gente viu que o paciente ele se sentiu mais motivado de começar a dieta, porque ele falou assim, tá, eu sou isso daqui, não tenho como eu mudar, o que eu posso fazer a partir disso? E isso é muito legal, porque o nosso objetivo é tocar na vida do paciente, né, é mudar a história dele. Então, para mim esse seria um ponto ideal, é um laboratório sério, que estude, né, que traga ciência, que traga artigos comprovando aquilo que a gente faz. E com boas certificações. Com boas certificações, todos os nossos SNPs, todos os nossos genes que a gente analisa têm relevância na literatura. E o segundo ponto é um profissional, né, é um médico, como você, como todos os outros, que também que entendem sobre a genética, saibam ler sobre o teste, né, que tem essa conduta profissional, séria. Então, para mim, esses são os 2 pontos-chave. Importantes. Né? E uma dica interessante, assim, em relação a esses testes, né? Nessa coleta, o que esperar? Normalmente, quanto tempo demora os resultados? Para fazer a coleta, tem alguma dica especial que, por exemplo, o paciente tem que estar em jejum, não tem que estar? Como que é feito? Vocês têm assistência também de orientação? Sim. Como que funciona? Hoje, os nossos testes, como comentei, eles são analisados na Espanha e nos Estados Unidos, né? Então, depois da coleta, eles são enviados para o nosso
nosso laboratório, pro nosso escritório de São Paulo, e a gente faz a logística para a Espanha e para os Estados Unidos, e eles são liberados por volta de 20 a 30 dias no nosso portal, né, da Fagron. De recomendação, um teste super simples, né, é um swab, né, na verdade um cotonete que a gente faz esfregaço na boca, a gente fala 1 hora de jejum sem escovar os dentes, né, para não ter nenhum tipo de interferência. Então, é um teste super simples que a gente vai ter um amparato depois muito completo, né? Eu gosto de falar. Exatamente. E para todo mundo, gente, nem é pro médico, nutricionista, principalmente, como a gente falou essa história da Conte aqui, eu vou até disponibilizar para vocês um resuminho que seria interessante para quem já sabe que tem a Conte lenta. Eu já separei um resuminho interessante de o que seria interessante você colocar no seu dia a dia. E separei também alimentos que te ajudam a desviar essa rota aí que está entupida, que é da Conte, e pode ajudar no processo de eliminação do estrogênio. Eu vou separar, o Fer vai colocar para vocês aqui na íntegra. Ele adora quando eu ele fica bravo. Depois, quando ele vai lançar, ele fala: doutora, você esqueceu de me mandar o negócio. Então, cara, como a gente trouxe, né, eu acho que esse é um ponto, até quando você faz pesquisa assim, o que a gente tem de modernidade na medicina, uma das coisas que aparecem, né, fora as energias, as máquinas, a radiofrequência, o laser, esses testes metabólicos genéticos estão na crista da onda, né, metabolômica, eu acho que é um universo encantador para a gente estudar e você começar a individualizar o ser humano. E olhando com o cenário futuro, assim, para os próximos 5, 10, né, principalmente para essa população que tem um poder de um envelhecimento saudável, né, para os próximos, entrar nessa fase do envelhecimento, os próximos 30 anos ainda pela frente. Você vê alguma perspectiva de ainda melhorar, assim, de o que isso pode acrescentar ou que ainda está para sair desses testes? Sim, total, doutora. Hoje a medicina de precisão, a medicina que foca na genética é o futuro, não tem para onde fugir, né? Antigamente, até quando eu conversava com os meus amigos, familiares, eu falava assim, nossa, parece coisa de filme, né? Ficção científica. Mas hoje é uma prática, né? É muito comum, apesar de não ser muito disseminado aqui no Brasil, lá fora. É porta de entrada de muitos hospitais públicos, né? Então, até esqueci de comentar, a gente tem um exame chamado de PGX, onde a gente vai analisar várias classes de fármacos diferentes. Então, como a pessoa metaboliza um antidepressivo, como metaboliza um hipertensivo. E isso é porta de entrada para o hospital. Então, o paciente já vai chegar lá e o médico já vai entender qual que é o melhor fármaco para ele, né? Então, o caminho é esse, a gente conseguir individualizar cada vez mais, disseminar, de tornar isso mais acessível e justamente a gente conseguir, é isso que a gente está batendo bastante na tecla, né? Conscientização. Tanto de médicos quanto de pacientes e entender a importância. Exatamente, né? Entender que cada ser humano é único e ele precisa de um tratamento único, né? E não é o tratamento, mais uma vez, da vizinha, da amiga. Não. E como elas fazem isso, meu Deus do céu. Eu peguei um remedinho aqui com a fulana, eu falo, ai meu Deus do céu. Eu amei, Carol, esse bate-papo. Eu também, doutora, é um prazer enorme. A gente vai fazer mais, vamos falar mais. E vocês tiverem dúvidas a respeito disso, e eu sei que vocês têm, porque foram 4 posts no Instagram na semana passada com várias dúvidas sobre isso. E o mais interessante é que às vezes vocês fazem uma miscelânea mesmo de interpretação e a gente está aqui para orientar, né? Seja você aí de outro estado, aqui do nosso estado, da nossa região ou de fora. A ideia é informação, conscientização, para que você comece a ter o domínio e discuta isso com o seu médico, com o médico que cuida de você, a importância e se é válido, né? Em qual momento isso é válido para você, né? Então, se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo, a gente vai respondendo a seu tempo e, conforme for, a gente até faz um segundo momento com essas dúvidas, né? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada pelo convite. Parabéns, Fragão. Beijo. Tchau, obrigada.